Olá, sou a professora Janaína Taide e a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do relatório de estágio, tá bem? É um documento que fica também na área de atividades de vocês. E aí, quando vocês finalizarem, vocês vão fazer o preenchimento desse documento. Vamos lá. Inicialmente, vocês vão colocar o nome de vocês aqui, nessa área. Na medida em que vocês forem vendo o documento, vocês vão observando que é só substituir tudo que está aqui pelos dados de vocês. Aqui vocês colocam o ano que terminaram, novamente o nome de vocês, aqui na folha de rosto, o nome do supervisor de estágio, ok? Novamente a cidade, o ano, o nome do professor orientador também. E aqui vocês fazem os agradecimentos. Esses agradecimentos, assim, você pode agradecer a unidade concedente, você pode agradecer aos professores, enfim, é algo bem livre, mas não muito extenso. Vamos lá, aqui a segunda parte é o sumário. Sumário é o item que fica, é como se você fosse indicar onde é que fica cada página. Então, qual é a página da introdução? Na introdução você vai explicar direitinho o que vai acontecer, qual é a página da identificação do campo de estágio, qual vai ser a página que vai estar as atividades desenvolvidas, tá? E aí, dentro dessas atividades desenvolvidas, a gente tem esses itens que nós vamos detalhar mais adiante. E aqui você coloca as páginas das conclusões e das referências. Os apêndices são aqueles materiais que você construiu. Por exemplo, você aplicou um questionário, alguma coisa na unidade concedente durante o seu estágio. E aí você coloca esse apêndice. E os anexos são fotografias, são documentos que alguém já fez e que você consultou, tá bom? Aqui na introdução, essa parte é bem importante, porque aqui você vai dizer exatamente o que vem pelo relatório. O que foi que você fez, o que foi que você desenvolveu, tá? E aí você aborda esse assunto. Se você tiver, por exemplo, um apoio de você tirou isso de um livro, tirou isso do site do local de estágio, você também coloca aqui, tá bem? Os dados e tudo que você vai desenvolver fica aqui na introdução. Nessa parte de identificação do campo de estágio, é o local que você vai colocar suas informações pessoais aqui nessa primeira parte. O nome, o bairro que você mora, seu endereço, CEP, etc. Na segunda parte, você vai colocar as informações acerca do seu local de estágio. Quando começou, quando terminou, qual foi a carga horária semanal, a carga horária total e o nome do supervisor de estágio. Por isso que é importante fazer o relatório apenas no final do estágio. Claro que vocês podem ir anotando em algum local para não perder as atividades diárias para depois passar para cá, mas é importante que o material seja feito, que o relatório seja feito no final do estágio. Nesse item, apresentação da instituição, você vai colocar um pequeno texto falando sobre a unidade concedente, o local de estágio, tá bom? Você fala qual é a empresa, onde ela fica situada, qual é a história dela, os objetivos, a missão, a visão, qual é, na verdade, a essência desse local de estágio. Quando a gente fala em normas da ABNT, em regras da ABNT, é minimamente nesse formato que a gente sugere, tá? É para que vocês tenham um contato inicial com as normas da ABNT. As atividades desenvolvidas ficarão aqui nessa página, tá? E aí, nesse primeiro parágrafo, você vai colocar as principais atividades como um texto mesmo, certo? Como foram desenvolvidas, o que foi feito, por que foi feito, o que foi que você tirou de aprendizado dessa atividade. Então, tudo isso você vai fazer num grande texto. A gente coloca esses itens aqui, mas não necessariamente são perguntas e respostas. Você pode sim responder a cada pergunta dessa, como também você pode fazer um texto que envolva essas respostas, ok? Para ficar um texto corrido, como a gente chama. E aí, o desenvolvimento dessas atividades, você vai detalhando na medida em que você for escrevendo, acompanhando esses itens lá como sugestão.
esse roteiro para elaboração do relatório de estágio, tá? Você vai anotar diariamente as atividades que você fez, por isso que eu disse lá atrás que pode ir anotando, né, cada atividade desenvolvida em um documento, enfim, em um caderno, qualquer tipo de anotação que você queira, para que no final, quando fizer o relatório, não corra o risco de esquecer, e aí você vai colocar aqui detalhadamente, tá? Você vai explicar as atividades desenvolvidas, e aí, importante, deverão ser omitidas opiniões pessoais que fogem de caráter técnico. Isso não pode acontecer, tá? Tudo que você colocar aqui nesse relatório é algo técnico, é algo que você desenvolveu, não é uma coisa que você ache, não é a sua visão, essa parte ainda vai chegar. E aí é uma leitura, é uma escrita mais elaborada, é uma escrita mais formal. Todo relatório, de acordo com as normas da ABNT, deve ser escrito na terceira pessoa, ele não deve ser escrito na terceira pessoa do singular e no passado, tá? Você evita também o uso de gírias, o uso de parágrafos muito longos, textos muito longos, e cabe no final fazer sim uma revisão, tá? Do texto que você construiu. A conclusão, esse item aqui é a oportunidade que você vai ter de expressar a sua opinião. Se o estágio valeu a pena, qual foi o aprendizado que você teve em relação a isso. Você vai poder aliar esse conhecimento que você teve enquanto cursou na sua plataforma, as disciplinas, com a realidade de estágio. Então, é bem importante que você se expresse aqui de maneira mais efetiva, que de fato é a sua opinião, como tudo aconteceu, se valeu a pena, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, e o seu conhecimento, acima de tudo, né? Qual foi o seu conhecimento com essa oportunidade de realizar o estágio, tá bom? Aqui no item referências, é um item obrigatório, assim como os demais. Todo trabalho acadêmico, todo artigo, toda pesquisa, todo relatório, ele precisa que tenha as referências. E o que são as referências? É todo material que você vai consultar. É um livro, é um manual, por exemplo, na unidade concedente, é um site que você viu sobre alguma informação, alguma coisa referente ao campo de estágio e você precisou pesquisar. Então, tudo que você colocar no seu relatório, que você pesquisar em algum lugar, você coloca aqui o local pesquisado, tá bem? No mais, é só isso, os apêndices, né? Como eu falei lá na frente, é se houver, tudo que você produzir, as fotografias que você tirar, os gráficos que você fizer, símbolos, enfim, tudo que você construir fica aqui nos apêndices. E os anexos é tudo que for de autoria já pronto, de alguém, tá bom? Vamos lá, o relatório, ele é um documento oficial, é um documento que precisa ser construído com detalhes, mas nesse caso não se preocupe inicialmente em elaborar muitas coisas. O que é importante que tenha nesse relatório? As informações das atividades que você conseguiu desenvolver no estágio. Essas atividades, elas precisam ser contadas detalhadamente nesses locais que a gente já expôs durante o decorrer, no decorrer da exposição, ok? E aí temos certeza que você vai se dar bem, que você vai conseguir concluir com sucesso e conte com o apoio dos tutores e do supervisor de estágio também.